Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo nos sejam acrescentados todos os dias de nossa vida. Amém. Nós queremos meditar sobre os textos lidos, Salmo 138, texto do Antigo Testamento, Gênesis 18, Lucas capítulo 11 e de maneira toda especial sobre o texto de Paulo aos Colossenses capítulo 2. E o tema para essa mensagem será: as leis do Antigo Testamento, elas apontavam para Cristo. Ele é o nosso repouso seguro. Que assim seja. Amém. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando eu estava estudando essa semana os textos, esses textos que nós acabamos de mencionar, que acabamos de ler, logo veio na minha mente o tema oração. Todos esses textos falam muito na oração. O Salmo 138, ele é um salmo que é uma oração de Davi. Como na maior parte, todos os salmos de Davi são oração, são orações. Orações de súplica, orações de arrependimento, petições, orações de ação de graça. E nesse salmo, de maneira toda especial, Davi agradece pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela proteção, pelo amparo, pelo cuidado, por Deus estar sempre presente na sua vida. Aí nós olhamos o texto de Gênesis 18, quando logo depois que o Senhor, em forma humana, junto com outros dois anjos, prometeu a Abraão e Sara um filho. E aí Deus diz que precisa ir para Sodoma e Gomorra, porque os pecados daquelas duas cidades eram muito intensos, era uma afronta à soberania, à santidade de Deus, porque eram pecados principalmente relacionados à questão sexual e homossexual. É dali que vem o termo sodomismo, e Deus, com a sua santidade, não consegue mais tolerar aquilo, e ele vai ir para lá para destruir a cidade, tudo que lá existe. E Abraão quer interceder por aquele povo, porque ele está preocupado com o sobrinho dele que mora lá com a família. E ele começa a dizer: mas Senhor, Tu és santo, Tu és perfeito. E essa intercessão é uma oração. E ele diz: Tu vais destruir o bom com o mal, o ímpio com o justo? E Deus diz: eu não faço isso, eu sou justo. E ele: mas e se houver 50 justos nessas duas cidades enormes? Na cabeça de Abraão, com certeza, tem 50 pessoas justas ali. E com a resposta de Deus, ele viu que não tinha. E ele vai diminuindo 45, 40, 30, 20, 10. E aí Abraão não quer manipular Deus. Ele orou, confiando. Mas na verdade só havia Ló e sua família. Temos que cuidar com os pecados, porque os pecados são uma afronta à santidade de Deus. Precisamos pedir perdão. Precisamos nos arrepender, e esse perdão está à disposição. Hoje nós temos aí uma moda que se chama ideologia de gênero e que tenta inverter a posição do justo Deus que criou homem e mulher, que criou o sexo como uma coisa muito bonita para ser usada por homem com mulher, mulher com homem no casamento. E o que passa disso é perversão, é transgressão sexual. Portanto, a ideologia de gênero vem do maligno. Precisamos dizer isso sempre com letras bem claras. Esse é o posicionamento de quem cria o conceito, que é Deus. Portanto, preconceito tem quem vai contra a palavra de Deus, e não o inverso, que é o que se quer fazer acreditar. Depois nós vamos para o Evangelho. O Evangelho trata da oração, onde os discípulos sempre veem Jesus orando, e eles: mas Senhor, ensina-nos a orar. E então Jesus ensina o Pai Nosso. Lucas só dá um pequeno resumo do Pai Nosso de forma completa. Ele está lá no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. E Jesus continua falando de oração e diz: vocês que são maus, são pecadores, vocês sabem tratar bem os filhos de vocês? Imagina Deus que é bom. Então insista, ore, confiando, suplicando,
com humildade, não tentando manipular ou determinar o que Deus tem que fazer, mas colocando-vos aos pés dele. Mas pastor, por que eu preciso orar se Deus já conhece tudo? A oração, Deus não a precisa, nós a precisamos. Porque quando nós oramos, nós somos fortalecidos nessa confiança. Nós estamos demonstrando para nós mesmos o quanto cremos nesse Deus que é todo-poderoso, que é onisciente, que é Pai amoroso. Nós estamos cumprindo uma ordem que Ele deu. E nós estamos direcionando a nossa oração. Só aquele que tem o poder de nos atender, que é Deus. Não é uma oração jogada fora como tantas outras, que são feitas a coisas, a objetos, a forças ou até a anjos. A oração, ela precisa ser feita somente a Deus. E é isso que agrada a Deus. E essa oração feita com humildade, como Ele ensinou, dizendo: seja feita a tua vontade e não a nossa. Essa é a oração que Ele ouve pela fé e atende. E aí vem o texto de Colossenses. Para orarmos com fé, é preciso estarmos em Cristo. E esse é um texto do apóstolo Paulo que está carregado de doutrina. É um texto muito importante e seria interessante que todos vocês marcassem esse texto em vossas Bíblias. O apóstolo Paulo começa falando como é importante nós estarmos firmados em Cristo para não sermos contagiados, contaminados por vãs filosofias, por sutilezas do mundo, como ele coloca, ou por heresias. E ele coloca tudo isso, quer nos desestabilizar de Cristo. E ele diz Cristo, e no versículo 9 ele diz assim: tem a plenitude da divindade, ou seja, Ele é Deus completo, é nele que nós confiamos, é nele que nós estamos, é a Ele que nós oramos. E então Paulo coloca de uma forma magistral toda a questão do Antigo Testamento e a do Novo Testamento na qual nós vivemos. E ele diz assim: nós agora não somos mais circuncidados na carne, nós agora somos batizados. Então Paulo coloca ali do versículo 9 ao 15, dizendo exatamente isso. Ele diz: pelo fato de nós agora estarmos batizados, nós ressuscitamos. Por quê? Porque quando nós nascemos em pecado. E quando vem o batismo, que segundo Tito 3,5 é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o Espírito Santo nos lava, regenera, ele limpa os pecados e nos dá vida, nos dá a fé, nos inclui no corpo de Cristo. E aí Paulo diz, através do batismo, todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, independente daquilo que fizemos, tudo foi cravado na cruz de Cristo e sepultado com Ele. E então nós ressurgimos como novas criaturas. Olha a profundidade e a riqueza do que é o batismo. Portanto, o batismo vem substituir a circuncisão. É isso que Paulo está dizendo. E então agora ele coloca a questão das obras. Ele diz assim: infelizmente tem gente que ainda se deixa contagiar por essas visões, por essas filosofias, por essas tradições que existem e ainda se prendem à comida, à bebida, a dias de festa e ao sábado. Ele diz: isso tudo acabou. Então Paulo diz assim: isso eram sombras. Agora Cristo veio. Pense no seguinte: eu estou numa parede, estou vendo uma sombra. Tem um pano e eu estou vendo aquela sombra andando. Tem alguém atrás da sombra, mas eu não enxergo a pessoa, estou vendo a sombra. Quando ela chega depois do pano, acabou a sombra porque eu vejo a pessoa. Eu não vou mais ver a sombra, eu vou ver a pessoa. É assim. As leis do Antigo Testamento eram leis cerimoniais que apontavam para a vinda de Jesus, que preparavam a vinda de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Eram sombras. E agora que veio Cristo, nós estamos no corpo. Fazemos parte desse corpo de Cristo. Cerimônia acabou. O casamento aconteceu. Por isso Jesus diz: eu sou noivo.
A noiva é a igreja. E formamos um só corpo, onde eu sou cabeça e vocês são os membros. É assim que funciona. Ele disse, e aí Paulo diz, por isso não tem mais sentido as pessoas quererem se justificar, não comendo isso, não comendo aquilo, como era no Antigo Testamento. Não pode comer carne de porco, não pode comer carne disso, não pode comer aquilo, porque era um ritual, uma cerimônia para a vinda de Jesus. Não pode beber, hoje se fala muito na bebida alcoólica, não pode fazer isso, não pode aquilo. O sábado tem que se guardar o sábado. Isso tudo realmente precisava ser feito no Antigo Testamento. E Paulo faz questão de nominar comida, bebida e sábado. E aí ele diz assim, agora acabou. Cristo está aqui. Por que se guardava o sábado no Antigo Testamento? Porque era o dia do repouso. Os fariseus e saduceus não entendiam. E justamente queriam matar Jesus porque diziam, ele trabalha no sábado, os discípulos trabalham no sábado, ele faz escuro, os discípulos escuro colhem espigas. Não pode, o sábado é um repouso sagrado. E é. Só que era um repouso sagrado que apontava para a vinda de Cristo. Como as pessoas tinham que cumprir regras e leis, todo dia sacrificar o cordeiro de manhã, todo dia sacrificar o cordeiro à noite, todos os holocaustos e assim por diante, no sábado se descansava. Era o repouso. Apontando que um dia viria o Cordeiro de Jesus, Cordeiro de Deus, que é Jesus, João Batista disse isso, que se sacrificaria uma vez por todas. E então acabou aquela fase das ordenanças, por quê? Como disse Paulo no texto, todos os nossos pecados foram gravados na cruz dele. Ele é o nosso repouso. O nosso repouso chegou, é Cristo. É a garantia do céu aberto que nós temos. E por isso os discípulos entenderam isso. Tanto que logo a partir do livro de Atos, qual é o dia do Senhor? É o domingo. Por que o domingo, o primeiro dia da semana, é guardado pelos cristãos para o culto? Não é porque Constantino, como se diz por aí, ou algum outro imperador decretou, não. Está lá em Atos dos Apóstolos, 300 anos antes de Constantino, existiu qualquer outro imperador que possa ser usado para justificar tal dia. No primeiro dia da semana, no dia do Senhor, estavam reunidos os cristãos, porque era o dia em que se celebrava a ressurreição de Jesus, que é a garantia da nossa ressurreição. É o nosso repouso na bem-aventurança eterna, no novo céu e na nova terra. Então, como para guardar o primeiro dia, a minha primícia, para agradecer por toda aquela semana que vem, que está pela frente, é que os cristãos começaram a guardar o domingo no lugar do sábado, pois o sábado não fazia mais sentido como dia de repouso, porque Jesus já veio. E é isso que Paulo explica de forma magistral. E ele diz, não se deixe mais enrolar, não se deixe mais prender por essas regras, essas leis, porque elas têm um único objetivo, afastar vocês de Cristo. Passaram-se 2000 anos. Quantas e quantas pessoas ainda cristãs se prendem a leis, a regras, a rituais? A mensagem de Paulo, ela é muito atual. E esse texto que é cheio de doutrina é para cada um de nós. Continua valendo o que Paulo diz, não se deixe enrolar por falsas doutrinas, por heresias, por filosofias. E aí Paulo, nos últimos versículos, 16 a 19, ele diz assim, mesmo que alguém diga que tem um contato com um anjo, que teve uma visão ou uma revelação especial, não se deixe enganar. Permaneçam firmes em Cristo, porque é só em Cristo, o nosso repouso, que nós temos o céu garantido. E como tem gente hoje em dia tendo visão, tendo revelação e trazendo sempre algo de novo. Queridos irmãos e irmãs, nós somos batizados, nossos pecados foram cravados na cruz. O mesmo Espírito Santo que convertia aquelas crianças do Antigo Testamento de 8 dias, que eram circuncidadas, é o mesmo Espírito Santo que através do lavar regenerador,
do Espírito Santo, como diz Paulo aqui, continua nos convertendo, continua nos dando uma nova vida em Cristo, o nosso repouso. Estamos numa peregrinação, estamos numa caminhada, portanto, não nos deixemos contaminar por aquilo que quer nos desestruturar. Eu sei que quando a viagem é para uma cidade que a gente não vê, como é a cidade prometida do novo céu e nova terra, e que quando a gente anda por ruas esburacadas e quebra-molas e cheio de desvios, o caminho é um pouco complicado. Eu lembro quando eu ia visitar meus pais lá em Erechim, são 1.300 quilômetros com minhas crianças pequenas, eles não sabiam o caminho. Eles não conheciam o caminho, não sabiam se era longe ou perto, sabiam que era bem longe. E às vezes vinha o enjoo, às vezes vinha a fome, e demorava, e as reclamações, as murmurações, mas eles confiavam no motorista, porque eu sabia para onde eu estava indo. E eles confiavam no carro que eu os estava levando para lá. Quanto mais se aproximava, e eu começava a dizer, só falta 5 cidades, só falta 4, só falta 3. As murmurações começavam a diminuir. É assim. É assim. Nós estamos indo para uma cidade que a gente não vê. Deus prometeu. Estamos firmes em Cristo. Ele é o motorista. Não tem por que duvidar, porque ele conhece o caminho, ele veio de lá. Não podemos sair do carro, que é a igreja. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos firmes na fé em Jesus, que é a garantia do repouso eterno, do novo céu e da nova terra. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o grande dia chegar. Amém.